Olá, boa noite, gente, tudo bem? Hoje eu quis trazer um pouquinho de um tema que veio para mim essa semana. Essa semana foi muito corrida, eu não consegui vir aqui outras vezes, como eu gostaria de estar vindo mais. Mas tá tudo bem também, é isso mesmo. Em alguns momentos vai ser mais tranquilo, mais fácil, mais frequente, em outras não. E tá tudo bem também. Mas eu queria falar um pouco hoje sobre essa consciência que vem sendo trazida pedacinho por pedacinho, calmamente, mas continuamente ao longo dos últimos tempos, que é o corpo e a experiência de vida, a experiência de viver, de viver. E eu queria começar lendo um texto que desagou em mim essa semana. E esse texto fala o seguinte: ser fiel a mim mesma, não mais ao externo, ao melhor e mais elevado que não me habita, mas a ser o que eu sou, existindo dentro de mim, não como invasora ou visitante, mas tomando posse de mim, do meu corpo, do meu ser, do meu viver. Só eu sou quem sou, só a mim coube ser eu. Honro cada passo da trajetória à consciência de que eu sou. Não de forma mental, racional, estratégica, para chegar a algum lugar. Apenas para ser. E o ser é, aqui na Terra. Descendo completamente ao corpo que vive. Porque é ele a cada vida que vive. O corpo que fui a cada vida viveu. Sendo átomo, pensamento ou carne, o corpo que eu fui a cada vida viveu. Pertence a ele, ao nosso encontro de ser nele, a experiência do viver. De onde eu venho e de onde você vem também, saber é essência. Não nos pede nada, só é, tão natural quanto a flor que eu contemplo. Não busco aqui saber. O saber é cada parte do meu ser que carrega em seus átomos a grandeza do universo. Busco aqui o viver. Habitar cada partícula do meu corpo com toda a sabedoria do meu ser. Experienciar. Caminhar nessa realidade sendo em um corpo. Experiência. Aqui desaguar. E aqui, no meu corpo, ser. Talvez isso faça sentido para alguns, algumas das coisas que eu falei. Talvez não faça e tá tudo bem. Essa é a minha experiência, não necessariamente a das outras pessoas. Mas para mim tem ficado muito forte esse lugar do corpo. Esse lugar, essa experiência física, dessa fisicalidade aqui, encarnada através do meu corpo. E se muitos dos que estão nessas trajetórias de espiritualidade, de consciência extrafísica, estão focando o tempo inteiro naquilo que está fora, naquilo que está no extra, naquilo que está além do que o meu corpo pode alcançar, talvez a experiência precise começar invertida. Talvez a experiência mais profunda, desde o meu ponto de vista, evidentemente, mas talvez a experiência mais profunda seja ser espírito completamente no meu corpo, matéria. Porque eu, como espírito, eu tudo sei. Eu, como espírito, tenho como característica
não só o todo saber, como a conexão com todas as coisas, como a consciência das coisas como um todo. Não me é estranho o lugar do saber. Eu, como espírito, escolho experimentar. E eu me experimento, e experimento a vida, e experimento o universo, experimento o que quer que seja, me colocando na dança da vida. E enquanto eu estou vivendo aqui, nessa terceira dimensão, nesse planeta chamado Terra, significa que o meu ser escolheu experimentar, dançar a dança da vida tendo um corpo, tendo fisicalidade, tendo um corpo físico, que pode viver a vida dele de duas formas. Como quem tenta escapar, 3 talvez, claro que muito mais. Como quem tenta escapar, buscando sempre no que há além daqui algo muito mais grandioso do que o que a gente tem. De alguma forma negando e desfazendo o saber do corpo como algo de errado, como algo de proibido, como algo de sensualmente permissivo, abusivo, ou completem como quiser essa frase. Eu posso lidar como simplesmente essa informação tanto faz como tanto fez. Passei reto por ela, passei direto por ela. E ela não me pertence, ela simplesmente, né, ter corpo ou não ter corpo parece que não faz a menor diferença. Se eu tenho ou se eu não tenho, isso não me motiva a nenhuma questão diferenciada, nenhuma relação específica, nem com o corpo, nem com o resto. Ou eu posso, quem sabe, uma das infinitas possibilidades é reconhecer completamente o meu corpo. É olhar o meu corpo desde esse lugar de grandeza que ele tem. É reconhecer que o meu corpo é exatamente o veículo perfeito, escolhido pelo meu ser, para experienciar o que eu estou experimentando aqui agora. Para ser essa experiência aqui e agora. E eu gosto muito quando ouço Matias falando que a intenção, né, do projeto deles, tanto na época Atlântica quanto agora, é o Atertunte, trazer o céu à terra. E para mim essa ideia é uma ideia que tem ficado. O que significa trazer esse céu à terra? O que significa, como eu falei no texto, no inicinho, habitar completamente esse meu corpo. Habitar ele desde um lugar tão profundo que todo o meu ser, que todo o meu espírito desce até ele. Desce completamente, mora nele completamente, não como um visitante, não como alguém esporádico, mas como algo que vive junto com ele, como algo que se experimenta, que se experiencia junto com ele. E aí me veio essa frase essa semana, por várias questões que eu vinha fazendo perguntas e trabalhando, enfim. E me veio essas duas frases, que o som faz o corpo e o corpo traz o espírito. E isso para mim me puxou assim completamente, é como se virasse uma âncora de consciência, assim. O som faz o corpo traz o espírito. Não sou eu que vou o espírito, é o meu corpo que traz o espírito. E encarna ele tão completamente que a minha vida se torna esse prazer de viver sendo completamente. E aí eu começo a poder descobrir e perceber sentidos, linguagens, formas, lugares, saberes, percepções
que até então eu simplesmente não reconhecia. Até então, para mim, é como se elas não existissem, apesar delas continuarem existindo, mesmo que eu não perceba elas. Porque tem isso, né? As coisas não existem ou deixam de existir porque a gente percebeu elas. Elas simplesmente existem, quer a gente perceba, quer não. E aí a gente começa a perceber o quanto que a gente está passando ao largo de quantas coisas que existem a despeito da nossa capacidade de percebê-las e de compreendê-las. Só que tem uma coisa que existe muito claramente, muito fielmente, muito fisicamente nessa realidade. É o nosso corpo. Ele talvez seja essa imagem viva do que a gente acha que é existir, né? Essa coisa assim, olha, isso existe. O meu pensamento não. Isso existe. Me chama a existência, né? Me chama a estar aqui, a estar presente, a estar consciente. E é muito interessante porque esse mesmo corpo que me chama aqui para essa presença, para essa consciência, para esse estar aqui, esse corpo nasceu de uma terra, nasceu de uma mãe, que veio de outra mãe, que veio de outra mãe, que veio de outra mãe, que veio desse planeta aqui, que foi feito da matéria dele. Tanto é que se você for procurar, possivelmente outros planetas têm outras bases que não é carbono. Só digo nada, só olho. Se esse meu corpo aqui é feito dos corpos que vieram antes e que vieram antes e que estão sempre sendo feitos de tudo aquilo que é matéria desse lugar aqui, o que ele guarda de saber que eu não sei? O que ele guarda de experiência, de ser, que eu ainda não entendi, que eu ainda não percebi, que eu ainda não reconheci? Que infinitas portas de percepção ele guarda dentro dele, só esperando que a gente abra. Quando é que a gente vai abrir? E aí é muito interessante porque esses últimos tempos lendo e me deliciando um pouco mais com o decolonialismo, com esse pensamento que busca reconhecer que muito da maneira como a gente organizou a nossa produção de conhecimento, os nossos saberes, tem a ver com o pensamento e a forma que veio daqueles que nos colonizaram. Então, como buscar um pensamento autêntico que faça sentido para o que a gente é, apesar da colonização, além da colonização, além dos colonizadores, que outras soluções existem, que outras formas existem, e se a gente não tivesse que olhar o nosso mundo através dos olhos deles, como a gente poderia olhar para o que nós somos, como a gente poderia reconhecer o que nós somos, como a gente poderia perceber o que é produção de conhecimento, como a gente poderia perceber o que é ciência, como a gente poderia perceber o que significa para nós produzir conhecimento. E nisso tudo, onde está o corpo? Porque dentro dessa tríade principal aqui no Brasil, né, portugueses, indígenas e negros, em alguns lugares vão ter mais outros tipos de manifestação também, mas uma manifestação constituinte muito da português, inglês, português, negro e índio. Bom, os portugueses eu não saberia dizer ao certo, mas os negros e os indígenas com certeza têm uma relação com o corpo bastante diferenciada que o povo colonizador, no geral. Uma relação muito presente, um corpo muito presente, um corpo muito atuante, uma realidade física manifestada atuante de uma forma muito diferente. Aonde foram parar os nossos corpos quando a gente começou a produzir um saber sobre as coisas? Aonde foram parar? Por que a gente não pergunta nada para eles? Por que é como se eles não existissem e isso está tudo bem? Por que eles não existirem na nossa produção de conhecimento está tudo bem?
que a gente que guarda de alguma forma um saber sobre ser completamente nesse corpo aqui? Porque isso é uma coisa muito do povo da Terra, do povo que tem uma forma diferente de linguagem com a própria Terra, uma forma diferente de se entender sendo Terra, uma forma diferente de se ver estando aqui. Isso não é novo, isso vem sendo trazido há quantas gerações, por quantos povos, em quantos lugares diferentes. Mas desde esse lugar corporal, a gente tem duas grandes vertentes em relação a isso. E cadê? Cadê nosso saber corpo aqui? Cadê o corpo que naturalmente sabe e vem experienciar e dançar a vida? Aí eu volto lá no início do meu texto. Ser fiel a mim, não mais ao externo, ao melhor e mais elevado que não me habita, mas a ser o que eu sou, existindo completamente dentro de mim. Não como invasor ou visitante, mas tomando posse de mim, do meu corpo, do meu ser, do meu viver. Só eu sou quem eu sou. Só os nossos corpos são quem eles são. Onde eles estão? Onde está você dentro do seu corpo? Onde estou eu? Em posse? Ou colonizada? Por tantas esferas que nem dá para contar? Ou totalmente íntegro, honrando cada pedacinho do que teu corpo, sendo plenamente é. O som faz o corpo traz o espírito. Atertonte. No princípio era o verbo. Primeira vibração. Dela se fez carne. Na carne, o espírito. Eu escolho dançar a dança da minha vida com o meu corpo. Eu escolho plenamente gozar meu corpo, experienciar a vida em tudo que ela pode ser, honrando cada pedacinho do que eu sou, fisicamente, extrafisicamente, descendo completamente meu espírito até esse corpo aqui. Mais um dos muitos corpos que eu já habitei. Gratidão a esse corpo que hoje abriga essa parte de mim, essa consciência de mim. Gratidão. É com você e não sem que eu quero seguir. Gratidão. Por hoje é isso. Hoje eu tô na experiência de ter um corpo. Boa noite para vocês. Grato por quem esteve por aqui.